Fala pessoal, tudo bem? Trouxemos hoje um livro do nosso primeiro imperador, o homem que trouxe a independência ao Brasil, Dom Pedro. A história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, de Paulo Resutti. Paulo Resutti é um escritor e pesquisador paulista que trabalhou na exumação dos primeiros imperadores do Brasil, então ele já teve contato pessoalmente com Dom Pedro. E além disso também ele tem esse livro e mais outros dois contando um pouco da história do Brasil. É um escritor sério que através de pesquisas nos traz as cartas, os documentos que existiram na época e conseguem nos revelar um pouco mais da verdade sobre Dom Pedro. Um homem que nos trouxe a independência e muitas vezes é retratado de forma errada pela mídia, pela TV, por filmes, de um modo que nós não conhecemos realmente quem ele era. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o livro para vocês terem ideia do que esperar, tá bom? Ele possui 430 páginas e está dividido em 3 partes principais. A primeira parte fala de Portugal, dos anos de 1798 a 1808. 1798 foi o ano em que Dom Pedro nasceu em Portugal. E esse período de sua infância ele viveu numa Europa que estava passando por uma revolução. A Revolução Francesa que ocorria na França. Foi um momento de grande instabilidade e de grandes incertezas entre os países, principalmente esses que estavam em torno da França. Dom João VI, pai de Dom Pedro, era muito cauteloso e demorava muito para tomar as decisões. Portanto, mesmo ocorrendo a Revolução, ele conseguiu ficar lá até 1808, ano em que ele teve que sair e vir para o Brasil. Então essa parte irá retratar basicamente da infância de Dom Pedro, ainda em Portugal. Momento em que ele mais queria se aventurar, conhecer o mundo, também teve alguns estudos lá, aliás acredito que os estudos dele foram maiores nesse período em que ele esteve em Portugal, pois lá os recursos eram melhores para o estudo. Quando ele veio para o Brasil, isso daí, ele continuou estudando, mas acredito que não era mais tão dedicado e com tanta qualidade quanto era em Portugal. A segunda parte do livro então vai mostrar a chegada da família real portuguesa ao Brasil e vai nos retratar desde os anos 1808 a 1831 no Brasil. Então nos mostra a chegada de Dom João VI, as instituições que ele teve que abrir, pois não existiam no Brasil, como o próprio Banco do Brasil, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma faculdade de cirurgia na Bahia, entre outras. E Dom Pedro estava levando a sua vida lá sem preocupação nenhuma. Ele era muito aventureiro, ele era bem diferente dos pais e de seus descendentes. Tinham aquela vida mais monástica, não se envolviam tanto em aventuras e em exploração. Dom Pedro era diferente, ele sempre queria explorar, adorava andar a cavalo, caçar, teve ao longo de sua vida diversas quedas de cavalo por conta de tanto que ele andava. Vamos ter também nessa segunda parte do livro a história sobre o casamento de Dom Pedro com a imperatriz Leopoldina, ela que era de uma descendência extremamente admirada, pois ela vinha da família dos Habsburgo, da Áustria. Então foi um excelente casamento para Dom Pedro. Embora ele sempre ao longo de toda a sua vida tivesse diversas amantes, não respeitasse tanto a sua esposa ao ponto até de se apresentar publicamente com as amantes. Nesse ponto foi algo bastante complicado para a imperatriz Leopoldina e a sua futura esposa Amélia, pois ele adorava um rabo de saia, não tinha jeito mesmo. Inclusive o livro nos fala que ele teve ao longo de sua vida mais de 40 filhos, alguns reconhecidos e outros não. E assim ele passa sua juventude no Brasil entre os anos de 1808 até 1817, quando ele se casa, e depois até o ano de mais ou menos 1821, quando em Portugal, na cidade do Porto, começa a ocorrer uma revolução. O clima estava muito quente lá. Por quê? Porque a família, Dom João e sua família estavam no Brasil há muitos anos, trazendo um desgosto para os portugueses,
pois eles estavam se sentindo como se eles fossem a colônia e não o Brasil, ou seja, tinham se invertido os papéis. Então isso daí começou a causar muitas desavenças na cidade, entre os políticos, e a revolução ia estourar. Então Dom João resolve retornar com a esposa, com a mãe, para Portugal, para resolver esse impasse, deixando o Brasil sob a regência de Dom Pedro, como príncipe regente do Reino do Brasil. Ou seja, a dinastia dos Bragança continuaria, tanto em Portugal quanto no Brasil. Dom João VI tinha muito medo que o Brasil, que as províncias do Brasil se dividissem, igual aconteceu com as províncias espanholas. Ele já tinha uma visão que, aliás, era uma visão do futuro mesmo, pois a América do Sul é toda dividida nos países espanhóis. As províncias que eram espanholas foram divididas em diversos países, enquanto o Brasil se manteve unido. Essa foi uma grande visão e a permanência de Dom Pedro ajudou isso. O livro vai nos deixar bem claro isso. Caso ele não estivesse no Brasil, poderiam ocorrer revoltas, revoluções e o governo ser dividido em várias províncias. Porém, entre os anos de 1821 e 1822, quando Dom João VI voltou para Portugal, Brasil voltou a ser a colônia, ou seja, os papéis voltaram a ser como eram. Só que isso acarretou alguns problemas, pois muitos políticos, muitos brasileiros já tinham adquirido benefícios quando Dom João estava aqui. Quando ele retornou a Portugal e teve que conversar, fazer toda a politicagem com os representantes lá de Portugal, ele teve que voltar atrás com algumas dessas regalias, com alguns desses benefícios que eram concedidos aos brasileiros, aos políticos brasileiros. Isso começou a causar um desgosto agora aqui no Brasil. Começou a causar intrigas e um certo clima de tensão agora aqui no Brasil, com Dom Pedro regendo. Então esse clima começou a esquentar muito rapidamente e entre 1821 e 1822, Dom Pedro, tentando conciliar os ânimos de ambos os lados, não conseguiu, fazendo com que o Brasil então se tornasse independente em 7 de setembro de 1822. Ou seja, um ano praticamente entre a saída de Dom João VI, a regência de Dom Pedro, para o Brasil se tornar independente. Dom Pedro também era uma pessoa muito liberal. Ele queria ter uma constituição para o Brasil e seguir essa constituição, ou seja, ao mesmo tempo em que ele descendia de um governo autocrático, onde o rei mandava, ele também estava pensando, ele já estava vendo um novo mundo e percebia que era necessário ter uma constituição e um governo liberal. Ou seja, ele ouvia as pessoas ao seu redor, ele queria o melhor para o Brasil. Então, em 1824, ele consegue assinar a Constituição, a que durou mais tempo no Brasil, ficou de 1824 a 1889, ficou mais de 50 anos e só foi derrubada por conta da República que se instalou no Brasil. Então Dom Pedro, voltando um pouco, Dom Pedro assumiu a regência do Brasil em 1821, depois ele nos trouxe a independência, ele se tornou o primeiro imperador do Brasil, ele se tornou imperador e não rei, por quê? Porque ele tinha muita ligação com os maçons, e como ele tinha sido eleito pelo povo, soberanamente, pelo povo como o regente do país, ele seria um imperador. Ele não era um descendente espiritual daquela terra, e sim um descendente, um soberano eleito pelo povo. Por isso ele se tornou um imperador e não rei do Brasil. Então ele ficou governando o Brasil de 1821 até 1831, um período de 10 anos. Em 1831, porém, começou a ocorrer algumas revoltas, algumas insatisfações muito xenofóbicas por conta justamente dos brasileiros em relação aos portugueses. Naquele ano, a onda de xenofobia atingiu um patamar muito alto, tanto que eles estavam até mesmo contra Dom Pedro I. Por quê? Porque ele tinha nascido em Portugal. Então eles queriam que ele abdicasse em favor do seu filho, Dom Pedro II, que nasceu no Brasil e, portanto, era brasileiro. Então, na noite de 7 de abril de 1831, Dom Pedro escreveu a seguinte... Eu vou ler, na verdade, um pequeno trecho de uma carta que ele escreveu. Usando o direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho,
o senhor Dom Pedro de Alcântara, Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Então assim nós terminamos a segunda parte do livro. A terceira parte vai falar do período em que ele esteve na Europa, entre 1831 e 1834. Dom Pedro I retorna à Europa, primeiramente chegando à França. Ele ficou um pouco na França, na Inglaterra, levantando um pequeno exército, um grupo, junto com um grupo de mercenários. Ele adquiriu também alguns navios. Para quê? Para ele voltar a Portugal, pois Portugal, após a morte de seu pai, Dom João VI, o herdeiro seria o próprio Dom Pedro, mas ocorreu uma guerra, uma tomada de poder, e quem foi ao poder foi o seu irmão, Dom Miguel, que não reconhecia Dom Pedro como rei. Dom Pedro também tinha abdicado desse reinado de Portugal em favor de sua outra filha, Dona Maria II. Então o reino de Portugal seria, se não ocorresse essa tomada de poder por Dom Miguel, de Dona Maria II. Então Dom Pedro, como retornou, teve que sair do Brasil, retornou à Europa para formar um pequeno exército junto com um grupo de mercenários para invadir Portugal e retomar o poder. Poder esse, governo esse, reinado esse que responsabilidade de sua filha, Dona Maria II. Pois bem, ele consegue fazer isso. Dom Pedro consegue levantar alguns navios, alguma frota marítima, alguns homens para lhe auxiliar e invade Portugal. Primeiramente ele toma a cidade de Porto e depois toma a cidade de Lisboa, trazendo de volta o poder à sua filha, Dona Maria II. Ele tinha um exército bem inferior ao exército que já estava em Portugal, de seu irmão, e mesmo assim ele conseguiu derrotá-lo. Assim ele fica em Portugal então de 1832 a 1834, mostrando para nós o homem que ele foi. O livro vai nos mostrar muito claramente isso através das cartas e dos documentos originais, ou seja, são documentos de fonte primária que mostram a realidade do que aconteceu. Vamos ver que ele foi um homem, ele foi imperador do Brasil, era para ser também rei de Portugal, conseguiu ser um comandante, conseguiu trazer independência para o Brasil em pouco mais de 35, 36 anos de vida. No final, em 1834, ele vai falecer na mesma cama em que nasceu, no mesmo palácio, na cidade de Queluz. E vai deixar, eu vou aqui ler na verdade um pequeno trecho de uma carta que ele tinha deixado para seu filho, Dom Pedro II. Ele tinha escrito essa carta em dezembro de 1833. Então, continuando, um trecho apenas da carta, que diz: Sim, meu amado filho, é muito necessário para que possas fazer a felicidade do Brasil, tua pátria de nascimento e minha de adoração, que tu te faças digno da nação sobre quem imperas pelos teus conhecimentos, maneiras, etc, etc. Pois, meu adorado filho, o tempo em que se respeitavam os príncipes por serem príncipes unicamente acabou-se. No século em que estamos, em que os povos se acham assaz instruídos de seus direitos, é mister que os príncipes igualmente o estejam e conheçam que são homens e não divindades, e que lhes é indispensável terem muitos conhecimentos e boa opinião, para que possam ser mais depressa amados do que mesmo respeitados. Essa é a história de Dom Pedro, um homem que em 36 anos trabalhou muito pelo Brasil e para o Portugal. O livro está no Kindle Unlimited, ou seja, vocês podem adquirir de forma gratuita se vocês tiverem essa assinatura. Os links estão aqui abaixo. Caso tenha algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, também deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Obrigado e um abraço e até mais.